Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos aí ao Mobile Day, um evento realizado pelo Adriano Santos, um grande evento. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre como consumir uma API REST no FMX com REST Request for Delphi. Muitos aqui já devem ter ouvido falar do REST Request for Delphi, principalmente quem já utiliza aí o Horse, está bem familiarizado com ele. Também teve um evento recentemente na Embarcadero, o Embarcadero Conference, onde o André Dias, um amigo meu de trabalho, esteve lá apresentando o REST Request for Delphi juntamente com o Dataset Serialize. Então eu acredito que muitas pessoas aqui já estejam se familiarizadas com esses termos, com essas palavras. Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, tá? Como eu já disse, meu nome é Vinícius. Fui nomeado aí recentemente como Embarcadero MVP. Inclusive é uma honra, né? O primeiro evento que eu estou participando como sendo um MVP da Embarcadero. Sou graduado em Sistemas de Informação pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Estou finalizando a minha pós-graduação em Arquitetura de Software pela PUC de Minas. Possuo certificação Delphi Developer. Tenho aí aproximadamente 7 anos como desenvolvimento Delphi. E atualmente, pessoal, como eu já disse, né, agora eu sou o MVP da Embarcadero. Também faço parte da comunidade Hashload, que é a comunidade que mantém vários projetos open source, como o Horse, como o Ragnar, o Boss, enfim, entre outros vários projetos. Tenho escrito também vários artigos técnicos na Medium referente a Delphi. Então, se vocês entrarem lá, até posso deixar o link com vocês aí depois. Eu tenho vários artigos que falam em diversos assuntos da área de Delphi. Atualmente também eu sou o desenvolvedor Delphi na Fiorili Software. A Fiorili, para quem não conhece, é uma empresa de desenvolvimento de software para a área de gestão pública. Inclusive, nós estamos precisando de programadores lá. Se vocês tiverem interesse em estar trabalhando aqui com a gente na Fiorili, peço que vocês entrem em contato comigo ou mandem seus currículos lá pelo site, que vai ser muito bem recebidos. Beleza? Bom, pessoal, então hoje eu não vou entrar muito em detalhe, vamos fazer uma palestra mais técnica, né, mais na prática mesmo. Vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar o REST Request for Delphi para consumir suas APIs REST. Então vamos lá, mão na massa. Bom, primeiramente então, pessoal, eu queria deixar bem claro para vocês que todo o projeto, todas as fontes que eu estou mostrando aqui para vocês, eles vão estar disponíveis no meu GitHub. Aliás, eles já estão disponíveis aqui no meu GitHub, então se eu vier aqui no GitHub, quer ver? Tem aqui a pasta Mobile Day. Então temos aqui o projeto 2020, vocês vão entrar aqui, REST Request for Delphi, basta vocês baixarem o projeto, código-fonte. E para vocês conseguirem compilar todo o projeto, pessoal, eu vou explicar direitinho agora durante a nossa apresentação, mas basicamente é o seguinte, o projeto está desenvolvido em 2 camadas, tá? Então nós vamos ter aqui a nossa camada client, desenvolvido com FMX, onde nós vamos ter uma lista de usuários, a gente vai consumir utilizando componentes nativos do Delphi e depois também consumindo utilizando o REST Request for Delphi. E nós temos aqui o nosso servidor. Como o foco dessa palestra não é criar um servidor, não é mostrar essa parte do back-end, então eu optei por utilizar no servidor algo mais simples. Então eu estou utilizando aqui um JSON Server. Tá? Para quem não conhece um JSON Server, ele é desenvolvido utilizando o Node.js. Então, basicamente, vocês vão baixar essa pasta aqui, né? Vão baixar esse projeto, vão acessar essa pastinha aqui do server, igual eu estou aqui, olha, eu estou com a pastinha do server aberta. O que eu precisei fazer então? Abri um terminal e dei um npm install, pessoal. Por quê? O npm install, assim como o boss, ele gerencia as dependências. E o install vai instalar todas as dependências desse projeto, que no caso é apenas o JSON Server. Então aqui ele instalou o JSON Server e basicamente para vocês entenderem o que ele faz. Ele tem esse arquivo aqui, ó, db.json, que é um arquivo JSON, né, como o nome já diz. E dentro dele eu tenho uma lista, tá vendo aqui, um array de usuários, de users. E o que esse JSON Server faz, pessoal? Esse JSON Server ele vai pegar todo o conteúdo JSON que está aqui dentro e vai servir para mim como sendo um servidor REST normal. Então ele vai pegar esse JSON aqui, olha, tem o ID, o nome do usuário, né? O último nome e o e-mail dele, tem uma lista de usuários aqui. Então ele vai pegar esse arquivo que eu tenho aqui e vai fazer como que se ele virasse uma API REST. E como que eu faço isso então? Como eu já disse,
dei aqui o npm install, obviamente eu tenho que ter o npm instalado na minha máquina, o Node, né? Então, e o próximo passo é a gente startar esse nosso servidor. Então vamos colocar npm start. A partir do momento que nós demos o npm start, pessoal, ele vai subir esse servidor nosso aqui, está disponibilizando na porta 9000, assim como o Horse disponibiliza, e aqui ele já dá para a gente uma lista de usuários. Se eu clicar aqui, olha, e abrir no navegador, então aqui ele já está disponibilizando para a gente uma lista de usuários, como se fosse uma API hash. Na verdade é uma API hash, mas apenas para teste, né? Apenas para a gente brincar aí consumindo, utilizando o FMX. Beleza? Então não vou entrar muito em detalhes sobre essa API. Se vocês tiverem dúvida, depois podem me procurar. Então basicamente a gente já explicou aqui, né, essa pastinha, essa camada do nosso backend, que é o nosso servidor. E agora nós vamos focar mais aqui na parte do client, pessoal. Na parte do client, como eu já disse, a gente vai estar utilizando o hash request for Delphi. E o hash request for Delphi, ele está aqui no GitHub. Então se a gente vier aqui no GitHub, no meu GitHub, tem o hash request for Delphi. Tem toda a documentação dele aqui, pessoal, explicando como que vocês fazem para instalar de forma manual, instalar utilizando o Boss, que no caso é o que eu fiz. Tá? Então se a gente vier aqui na pasta do nosso projeto, vocês vão ver que tem um arquivo aqui boss.json. E dentro desse arquivo boss.json eu instalei o hash request for Delphi. Então ele tem apenas essa dependência. Beleza? Vinícius, eu não quero utilizar o boss. Posso fazer manual? Pode. Aqui na documentação ele está ensinando, né, vocês a fazerem a instalação manual. Mas basicamente o que precisa então? Fazer o download aqui do código fonte do projeto. Aconselho vocês sempre a estar baixando a última release liberada. E pega o código fonte e adiciona lá no search path do seu projeto, no LibrePath, ou no search path do teu projeto. Faz essa adição lá no teu search path e aí você já vai ter compilado o teu projeto, vai compilar, fazer o uses normal, tá? O que ele exige para você fazer, que você consuma a sua API? Que você faça o uses do hash request for Delphi .request, pessoal. Então, feito esse uses aqui, você já consegue fazer as suas requisições, seja um get com dataset, seja um post, um put, um delete. Ele explica aqui certinho como que faz, dá os exemplos. E aqui também tem como você fazer o que? A parte de autenticação. Dá para a gente utilizar o Basic Authentication, dá para a gente utilizar o Bidder, né? Setar um token, um JWT, que é bastante utilizado atualmente. Tem a pasta de samples aqui também, que ele explica como que você faz para rodar. Então, enfim, é um projeto bem completo. E como ele está aqui no GitHub, e a gente, lá da Hashload, costuma utilizar o Boss para tudo, para gerenciar nossas dependências. Então, aqui na pastinha do nosso projeto, na pasta do client, tem aqui então o arquivo do boss.json. O que eu precisei fazer então? Tá vendo essa pastinha módulos, pessoal? É porque eu já vim aqui, olha só, e dei um boss install. Então, eu cliquei aqui com o botão direito, abri um terminal, dei um boss install, e ele instalou as dependências, que no caso só temos uma, mas ele instala as dependências dentro dessa pastinha módulos aqui e já configura o nosso projeto deixando ele pronto para uso, ok? Então se a gente ver aqui dentro da pastinha módulos, olha só, tem o hash request for Delphi e para que o hash request for Delphi funcione, pessoal, ele precisa do dataset serialize para trabalhar com o dataset. Então aqui, olha só, quando a gente vem aqui e passa o dataset adapter, por debaixo dos panos ele está utilizando o dataset serialize para pegar o JSON aqui da nossa requisição e jogar no nosso dataset, beleza? Mas repare que, utilizando o Boss, eu não precisei falar que eu preciso do dataset serialize. Ele automaticamente identificou que o hash request for Delphi, ou seja, que a nossa dependência aqui necessita do dataset serialize, e ele já fez tudo o que ele precisa para compilar a nossa aplicação, ok? Então, estou com um projeto aberto aqui, pessoal, a parte do client. Vou explicar para vocês toda a estrutura aqui, o que eu fiz, tá? Então esse projeto eu vou estar disponibilizando para vocês. Basicamente eu criei um novo projeto do FireMonkey já com o header e o footer aqui. Então nosso projeto já foi criado com essa estrutura. Feito isso, o que eu fiz então? Vim aqui e adicionei um Vertical Scroll Box. Tá vendo aqui, olha, um Vertical Scroll Box. Eu adicionei ele, renomeei para VSB Users e coloquei esse botãozinho aqui só para a gente clicar para carregar a nossa lista de usuários.
Obviamente o usuário não está acostumado com isso, né? Ele já está acostumado a abrir a tela e já carregar, mas é só para demonstração, para fins didáticos. Então, eu criei aqui um método loadUsers. Esse método loadUsers, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar a nossa service, tá? Eu já vou mostrar para vocês o que tem lá na nossa service. Mas basicamente a nossa service ela é a nossa classe responsável por fazer a requisição, né? Por fazer as requisições, todas as requisições do nosso projeto. Ela vai servir os dados para nós. E lá na nossa service, pessoal, eu criei dois métodos. Veja só, eu criei aqui um método getUserHashRequestForDelphi, que esse método aqui ele vai estar fazendo a requisição utilizando o componente, né, do HashRequestForDelphi. E a gente tem um outro método aqui, pessoal, utilizando o getUsersDefault, ou seja, a gente está utilizando os componentes nativos do Delphi. Que são os componentes nativos do Delphi? Eu poderia estar utilizando o Ind, poderia, no caso, eu estou utilizando aqui o REST Client, REST Request e REST Response do Delphi, nativo aí a partir de algumas versões do Delphi para frente já, não em todas. Então, temos aqui as duas formas, né, de fazer a requisição. E a partir do momento que eu fiz a requisição, ele vai carregar lá depois, eu vou mostrar para vocês, ele vai carregar o nosso dataset, a nossa main table, né, utilizando o FireDAC. E a partir do momento que eu tenho a nossa main table carregada, eu vou percorrer ela. E para cada registro da nossa main table, eu vou vir aqui, pessoal, e vou criar um frame, né? Eu criei esse frame aqui, eu vou mostrar para vocês também. Mas basicamente é um frame que vai ter um layout de uma lista de usuários, com o nome, a foto do usuário, enfim. E para cada item, né, da nossa main table, eu venho aqui e eu instancio esse frame, eu crio uma nova instância desse frame, alimento ele com os dados necessários, falo que o pai dessa lista aqui, né, o parent dessa lista, vai ser aqui o nosso vertical scroll box, tá? Então eu tenho aqui a nossa lista e cada item dela vai ser carregado aqui dentro desse scroll box nosso. Basicamente é isso que está sendo feito, né? Populo aqui as labels do nome, do e-mail, falo que vai estar sempre posicionado ao top e vou percorrendo essa lista, não tem segredo nenhum. Esse botãozinho aqui que a gente colocou, ele é um T-button normal. O que eu faço nesse T-button? Eu dou um begin update na lista, né, para não ficar processando ali, então eu dou um begin update, no fine eu coloco um end update, boas práticas aí, né? E faço tudo isso dentro de threads. Então, repare que aqui eu start uma task, é um recurso novo também do Delphi, não tão novo, já existe em algumas versões anteriores, as tasks. Então, aqui eu crio uma task, dentro da tasks eu chamo o loadUsers, que a gente acabou de comentar, e como dentro do loadUsers eu trabalho com a parte gráfica, eu trabalho com a parte visual, então eu preciso fazer o quê? Sincronizar com a minha thread atual do meu projeto. Então, toda vez que eu vou trabalhar com a parte gráfica, né, com a parte visual, que eu vou alterar layout, e eu estou fazendo isso dentro de thread, então todo o processamento visual ele tem que ser sincronizado com a minha thread principal da minha aplicação. Então, basicamente aqui então eu starto uma tasks, ou seja, o que é uma thread, eu starto ela, crio ela, e para cada item, ou seja, para cada iteração que eu fizer visualmente na minha aplicação, eu sincronizo com a minha thread principal. Beleza? Então, pessoal, aqui eu falei que eu crio um frame, né? Vamos lá ver esse frame então. Esse frame está aqui dentro da estrutura do nosso projeto, então eu criei as nossas views, que no caso só tem a view do usuário, tem a nossa provider, que tem os frames, no caso também só tem o frame do usuário, e tem a service que vai servir os nossos dados, que vai ser responsável por fazer a requisição. Ok? Então, o nosso frame aqui, veja só. O nosso frame, eu coloquei aqui, eu vim aqui em File, New Others, né? Frame. Então, vem aqui em File, New Other, só pesquisar aqui por frame no FileMonkey. Então, frame, clicar aqui, FileMonkey Frame, a gente criou um novo frame aqui, normal, segredo nenhum. E aqui eu coloquei dois layouts, pessoal. Eu coloquei um layout que vai ser responsável por armazenar a foto do usuário, né? Então, pesquisei uma foto qualquer aqui. Eu não estou fazendo a alteração dessa foto, então para todos os usuários vai ficar essa mesma foto aqui de perfil. E também coloquei aqui um layout para ficar o quê? O nome e o e-mail do usuário.
Tá? Então aqui eu coloquei duas labels, uma para o nome e uma para o e-mail. Não tem segredo nenhum, é basicamente isso daqui. Só para vocês verem o funcionamento, vou compilar aqui o projeto. E aqui com o projeto rodando então, pessoal, repare que a partir do momento que eu clicar aqui no botãozinho para buscar os usuários, ele vai fazer uma requisição e já trouxe aqui, olha, todos os usuários lá da nossa API. Então se a gente comparar aqui, olha, na nossa API, tem o Vinícius, o Júlio, o Matheus, enfim, temos aqui 11 usuários e ele trouxe aqui para a gente 11 registros também, beleza? Como eu já tinha dito, né, a foto do perfil não alterei, eu estou alterando apenas as duas labels aqui. Fiz uma lista personalizada utilizando o frame, então esse já é uma outra ideia que vocês podem absorver dessa apresentação, a criação de frames para a criação de listas personalizadas. Ele ficou um pouco lento, mas é devido à requisição e não à criação dos frames, então vale ressaltar isso daí também. E vamos lá, pessoal, vocês viram que eu fiz a requisição aqui utilizando os componentes nativos do Delphi. Então vamos lá ver como que isso aqui funciona. Vamos lá na nossa service. E aqui na nossa service, pessoal, basicamente na parte visual, né, do data model aqui, tem uma main table. Nessa main table, MT users, eu nomeei ela. E dentro dela, pessoal, eu não criei os fields, tá? Então aqui, se vocês visualizarem, os fields não estão criados. Por quê? A partir do momento que eu falar para a nossa API aqui, né, para o nosso conjunto de componentes, seja eles nativos ou seja eles o hash request for Delphi, ambos vão criar os fields que vierem no JSON. Então se no JSON lá, então vamos voltar aqui. Aqui no JSON está vindo o ID, está vindo o nome, o último nome e o e-mail. Esses componentes aqui eles vão identificar a criação desse JSON, né? A necessidade, os fields que estão contidos nesse JSON, eles vão identificar isso e através desse componente eles já vão adicionar esses fields de forma automática. Então, em tempo de execução, esses fields serão criados, ok? Então, pessoal, basicamente então, tem duas formas aqui de fazer a aquisição. A primeira delas, como eu havia falado, que foi a forma que a gente acabou de visualizar, o carregamento padrão do Delphi, utilizando esses componentes nativos do Delphi. Então aqui eu estou utilizando o Delphi Community Edition, né, o Delphi CE, e já tem esses componentes, então é bem legal de trabalhar com eles também. E aqui então, pessoal, eu coloquei o REST Client. No REST Client, basicamente, o que eu preciso configurar para fazer uma requisição normal? O Base URL. Então aqui no Base URL, eu coloquei localhost 9000, que é a minha URL base aqui, olha só, localhost 9000. Basicamente é apenas isso que eu tive que modificar. No REST request, pessoal, o que eu tive que falar? Eu tive que falar assim, olha, eu quero fazer uma requisição e o verbo HTTP que eu vou utilizar é o verbo get. Por padrão aí já vem o get, mas eu poderia estar utilizando o post, o put, o delete, enfim. Então isso daqui já é o default dele, mas eu vou destacar ele aqui via código também, depois eu vou mostrar para vocês o porquê, para a gente fazer a comparação entre os componentes nativos e utilizando o REST Request for Delphi. Então aqui, basicamente, a gente configura o verbo HTTP e configura também, pessoal, qual que é o recurso que a gente vai consumir. Então, no caso aqui, olha só, se vocês vierem aqui via código, eu estou consumindo o recurso users. Eu vou até aproveitar e copiar aqui e colocar aqui no resource. Tá? Então, o resource aqui do REST Request, a gente tem que definir qual que é o recurso que nós vamos consumir. O recurso basicamente é isso daqui, olha só, o recurso de usuários, poderia ter o recurso de produtos, recursos de grupos, enfim, pedidos. Então isso daqui é um recurso e isso daqui é a tua URL base, beleza? Vale destacar aqui também que tem o resource suffix, tá vendo aqui o resource suffix? O resource suffix, ele basicamente, pessoal, ele é utilizado para você especificar qual que é o recurso único, né? Ou seja, a chave do teu recurso, por exemplo. Aqui eu estou listando os usuários. Se eu quisesse pegar todos os usuários onde o ID for 1, então aqui no resource suffix eu poderia passar o número 1. E aí ele estaria me listando apenas aqui o usuário de ID 1. Beleza? Então isso assim que estaria utilizando a nossa URL. Ok? Poderia estar passando todo esse conteúdo aqui, pessoal, da request apenas aqui no base URL? Poderia sem problema algum,
mas eu estou te falando, né, estou mostrando para vocês qual que é a forma mais ideal de se estar utilizando, ok? Então, adicionei esses dois componentes. Preciso adicionar também o hash response para mim pegar a resposta da minha requisição. Então, hash response eu não precisei fazer nada, apenas adicionei aqui na Unity, ele já vai identificar. Então, se a gente vier aqui, olha só, o hash request ele já está apontando aqui no response para o hash response. Então, toda vez que ele fizer uma requisição, ele vai pegar o conteúdo dessa requisição e vai jogar nesse hash response. E através do hash response eu tenho acesso ao JSON. Beleza? E como aqui, pessoal, eu estou trabalhando com um dataset, ou seja, com uma main table, eu quero que todo o conteúdo da minha requisição já seja adicionado na minha main table de forma automática. E para isso o Delphi tem esse componente, hash response dataset adapter. Então eu adicionei ele, vinculei ele aqui no response ao hash response e vinculei também o meu dataset aqui. Então automaticamente quando eu fizer uma requisição, todo esse conjunto de componentes ele vai fazer a requisição, vai pegar a resposta e vai pegar essa resposta e vai alimentar o meu JSON já criando os fields, beleza? Tudo isso utilizando componentes nativos do Delphi. Então, via código aqui, pessoal, o que eu precisei fazer? No hash client, passei o base URL, que é esse carinha aqui, criei uma constante, passei o recurso dele para listar todos. Aqui no hash response adapter, informei o hash response, informei a minha main table, informei o método e mandei executar a minha requisição, ok? Então, mais uma vez aí para a gente ver, vamos rodar a nossa aplicação. Vamos mandar executar aqui as requisições e vamos ver que tudo isso é feito daquela forma que eu acabei de explicar. Então, chega a requisição, vai para o hash response joga no adapter, o adapter carrega minha main table, vai cair lá no nosso processo e vai alimentar os nossos frames. Beleza? Então, vamos lá agora, vamos explicar como funciona utilizando o hash request for Delphi. Então, eu vou comentar aqui essa linha, vou descomentar a linha do hash request for Delphi. E agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, o que eu preciso fazer para mim conseguir fazer uma requisição utilizando o hash request for Delphi. Eu poderia aqui, olha só, apagar todos esses componentes que eu não vou utilizar mais. Então, com isso, no meu ponto de vista, a gente já tem uma vantagem muito grande, que eu não tenho poluição de componentes no meu projeto. Tá? Então, eu não tenho nada disso daqui no meu projeto. Então, imagina que eu precisasse, sei lá, consumir aí 2 requisições ao mesmo tempo, eu teria que, no mínimo, duplicar isso daqui. Então já teria 8 componentes visuais aqui, né, teoricamente, rodando no nosso projeto, sendo adicionado nos projetos, então não tem necessidade. Por quê? Existe o hash request for Delphi. Então com o hash request for Delphi instalado, né, seja ele utilizando o BOS ou feito uma instalação manual, vim aqui e fiz o uses do hash request for Delphi.request e com o uses feito, o que eu preciso fazer então? Coloquei aqui um tRequest.new, ou seja, estou criando uma nova requisição, defino o base URL, reparem aqui, ó, é o mesmo passo daqui, estou definindo a minha base URL, estou definindo qual que é o meu resource, tá vendo, igual aqui, estou definindo o meu dataset adapter, ou seja, estou falando que eu quero que carrega essa main table, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, olha só, aqui eu faço com 2 linhas, e aqui eu faço com uma linha só. E aqui eu falo o get. Então, por que eu falei aqui para vocês que eu coloquei o método get sendo que ele é default? Para comparar, porque aqui eu também uso o verbo get. Então, aqui nós temos o verbo get, temos o verbo put, o verbo delete, o post, o path, enfim. Temos todos os verbos HTTP, assim como nós temos aqui. E Vinícius, qual que é a semelhança entre eles? Por debaixo dos panos, pessoal. Então, se a gente for lá no código fonte aqui do hash request for Delphi, tem o source aqui, olha só. E dentro do source nós temos o core. Dentro do core nós temos o hash request. E dentro do hash request, pessoal, vocês podem observar que o hash request for Delphi, ele utiliza os componentes que nós acabamos de visualizar de forma nativa do Delphi. Então, tá vendo aqui que ele usa o hash request client, o hash request, o hash response, o dataset? O hash request for Delphi, pessoal, ou seja, esse carinha aqui, por debaixo dos panos, ele está utilizando aqueles componentes ali. Então, se nós viemos aqui, olha só, via mostrar o código fonte dele,
ver o código-fonte do projeto aqui então, repare que, olha, eu tenho uma instância do REST Request Response, tenho do REST Client, tenho do REST Request, tenho do Dataset Adapter, enfim, tenho todo esse conjunto de componentes aqui. O código-fonte é o mesmo, eu estou utilizando os mesmos componentes nativos. A única vantagem, né, a maior vantagem, digamos assim, de utilizar o REST Request for Delphi é que eu trabalho com interface, eu trabalho com Fluent API, ou seja, esse recurso de eu estar sempre colocando um ponto e adicionando novas informações, o Fluent Interface ou Fluent API. Então, eu tenho recursos avançados do Delphi, técnicas avançadas, clean code, um código limpo, um código enxuto, sem poluição de componentes visuais. Embora, por debaixo dos panos, como eu disse, a gente está utilizando esses carinhas aqui, mas de forma muito mais simples, de forma muito mais prática, pessoal. Beleza? Então, agora nós vamos fazer uma requisição utilizando o REST Request for Delphi. Então, nós comentamos aqui, tiramos o comentário do REST Request for Delphi. Não tem vantagem de desempenho, né, na tua requisição, porque, como eu já disse, ele utiliza os mesmos componentes, só que de forma abstraída, né, de forma bem mais simples. Então, se a gente mandar fazer a requisição aqui, o tempo vai ser exatamente o mesmo, porém, a forma como nós implementamos, o nosso código fica muito mais limpo, muito mais simples da gente estar trabalhando, e eu posso criar várias instâncias disso daqui, olha só. Eu posso estar criando várias requisições sem estar poluindo o meu projeto com todos esses componentes aqui dentro, jogado no nosso data model, ou, como é visto aí em muitos projetos, né, esses componentes ficam até aqui, na view, né, no formulário do teu projeto, o que acaba deixando o teu projeto ainda mais complexo, né, de dar manutenção, coisa que utilizando o REST Request for Delphi ficou muito mais simples, muito mais prático. Beleza? Então, era isso daí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, tá? Posso fazer o verbo post, o verbo put, delete, enfim, não vai mudar nada, o que muda é só a gente passar aqui. Posso trabalhar com JSON, pessoal. Posso aqui no body, olha só, tem um ponto body aqui, ó. Ponto .dd body, pessoal. Então nós temos aqui um ponto .dd body. Eu posso estar adicionando um string, posso estar adicionando um objeto. Quando você adiciona um objeto, ele já faz o cache desse objeto, então ele já vai pegar esse objeto teu, já vai converter para JSON, já vai gerar o JSON, já vai mandar. Tá? Então você não precisa fazer isso de forma manual, esse componente já faz. Pode passar também um JSON Array, um JSON Object, pode passar, string normal. Então tem bastante recursos aqui. Podemos adicionar parâmetros, então tem aqui o add params, para você adicionar uma URI param. Você pode adicionar um header. Enfim, todos os recursos aqui de forma bem prática. .token para você adicionar o teu JWT. .basic auth, então tem aqui também, ó, basic authentication para você adicionar o teu usuário e senha da tua API. Enfim, é muito simples, é muito prático você estar utilizando o REST Request for Delphi para consumir as suas APIs, seja ele no FMX, seja ele no VCL, enfim, não importa, ele vai funcionar super bem e eu super recomendo a utilização dele, ok? Então, voltando lá para o nosso slide, era isso aí que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Meu muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no LinkedIn, no Facebook. O código-fonte vai estar lá no GitHub, é só vocês pesquisarem, acessarem meu GitHub aí, Vinícius com 2 S, né? Ou seja, Vinícius Sanches junto, né? Acessarem lá e procurarem por Mobile Day, vai estar lá o repositório com a minha palestra, com todo o código-fonte. Se vocês tiverem alguma dúvida também com relação à compilação do nosso projeto, ou qualquer outra dúvida, enfim, pode mandar um e-mail para mim. Eu vou ser muito grato em responder vocês. E mais uma vez, muito obrigado aí e bom evento a todos.